dia, pessoal, tudo bom? Primeiro é um prazer estar aqui de novo no Programaria Summit, apresentando o conteúdo para vocês. Eu participei da primeira edição em 2017. É muito legal ver o tamanho, como o Programaria cresceu e tem impactado cada vez mais pessoas e mulheres nessa jornada na tecnologia. Hoje a ideia desse vídeo é falar um pouquinho sobre como que a gente pode estruturar times para reduzir carga cognitiva. Eu vou explicar um pouco melhor desses conceitos. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maitê, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos e castanhos, eu estou usando uma camiseta cinza, eu uso óculos de armação transparente, meus olhos são verdes, e eu hoje trabalho como diretora de engenharia no Nubank. Mas já fazem 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento de software, com diversas linguagens e diversos produtos clientes. Mas nesses últimos 5 anos eu tenho trabalhado com lideranças de time, tanto tecnicamente quanto gestão. Mas antes de tudo isso, eu também sou bacharel em Ciência e Tecnologia e Ciência da Computação pela UFBC. Sou sempre muito atuante em questões de diversidade e inclusão dentro do Nubank e fora. Sempre gostei muito de esportes, sempre gostei muito de assistir séries, então não sou apenas uma pessoa que só trabalha na área e o trabalho me define, mas hoje é um pouquinho de quem sou eu. E aí eu vou falar um pouquinho dos problemas que eu vejo e que eu enfrentei ao longo desses anos, e pode ser que vocês encontrem alguma similaridade com os problemas que vocês têm aí no time de vocês. A gente construiu, sei lá, um MVP, um produto assim, muito legal, que começou a crescer e a gente começou a ver novas oportunidades, e aí agora a gente precisa operacionalizar ele melhor. A gente vai contratando mais pessoas, a gente vai trazendo mais pessoas, a gente vai adquirindo mais escopos e mais coisas que a gente gostaria de fazer para evoluir. E quando a gente vê, a gente tem um time que tem um escopo muito gigante e que não consegue voltar e iterar em coisas antigas, né? Então, eu tô com alguma dor, alguma dívida técnica lá de trás, eu não consigo voltar. Eu faço um MVP, eu lanço uma feature, eu não consigo voltar e iterar e aprender, porque meu escopo está sempre crescendo e eu estou sempre tentando chegar na próxima coisa. Ou a gente, beleza, então a gente tem várias pessoas, a gente vai quebrar aqui, sei lá, em 2, 3 times, mas ninguém é dono de nada, na verdade. A gente tem times que têm escopo com superposição e quando 2 são donos de uma coisa, significa que ninguém é dono de fato, né? Então, escopos acabam ficando sem o devido cuidado, porque ninguém está lá olhando para ele com carinho. E aí, a gente está trazendo novas pessoas para o time, né? Novas pessoas desenvolvedoras, novas pessoas de outros papéis, então, Product Manager, analista de qualidade, analista de negócio, designer, que seja. E as pessoas têm muita dificuldade de ganhar o contexto daquele time e de se sentirem produtivas de fato, porque tem muita coisa para absorver. E aí, pensando no nosso lado como pessoas gerentes e líderes técnicas, a gente fica super sobrecarregado pelo contexto, é muita coisa acontecendo, é muito roadmap ou muita feature para a gente ficar equilibrando. E a gente tem muitas pessoas ali sob a nossa responsabilidade para suportar e conseguir ajudá-las a se desenvolverem, né? E quanto mais pessoas, menos tempo para a gente também olhar para essas outras questões, né? Então, o equilíbrio do papel da pessoa gerente e da pessoa líder técnica acaba pendendo para um lado muito mais de suportar o time e garantir que as coisas que aquelas pessoas estão conseguindo fazer do que conseguirem se desenvolver também tecnicamente com pontos de gestão de processos, de gestão de pessoas. E também tem uma outra questão, que tem outros times na organização, né, que dependem da gente de alguma forma, e não conseguem entender, tipo, quem que vai ajudar, como que pode ajudar, quem são
os responsáveis por aquele contexto, por causa de tudo isso. Assim, né? Eu não sei quem são as pessoas, o time tem muito escopo, ou tem escopos espalhados, as pessoas não conseguem responder e ajudar esses outros times porque não conseguem entender o contexto, pessoas gerentes, líderes técnicas estão atoladas para trabalhar e para suportar esse crescimento. Tudo isso acaba se resumindo num conceito que o John Swaller traz como carga cognitiva, e isso gera uma carga cognitiva alta. E o que significa? É a quantidade de esforço que a gente precisa fazer mentalmente para a gente, né, conseguir usar essa memória do trabalho. Não é algo fácil de ser metrificado, mas imagina que quanto mais carga você precisa para entender o que está acontecendo, para conseguir saber quem são os responsáveis, para conseguir desenrolar aquele problema, menos tempo você está de fato gastando no que é o que vai entregar valor naquele contexto, e muito mais cansado também a gente fica de tentar chegar nesse ponto. Então, impacta profundamente tanto o time, que gasta muito dessa energia, e até o próprio produto, porque como que a gente não consegue focar no que de fato vai entregar valor, a gente está sempre atolado e pensando nesses outros problemas, a gente não consegue de fato evoluir. Quando a gente consegue dividir esse conceito de carga cognitiva em 3 momentos. A primeira é a intrínseca, é aquela que, putz, eu vou começar algo novo. Então, um projeto novo, ou uma funcionalidade nova que a gente tem para desenvolver, a gente quer simplificar. É isso, tipo, a gente não quer que seja... É uma carga que a gente vai precisar despender, mas ela não deve ser complicada demais para a gente se desbloquear e, de fato, conseguir entregar o valor. Existe também a carga irrelevante, que é a carga que acaba gerando muita distração da gente, para a gente não conseguir focar e não conseguir que a nossa memória de trabalho funcione bem. Um exemplo é um código mal organizado. Aqui, eu preciso escrever um código, mas eu não consigo entender o que aquele código faz. Eu estou gastando energia numa coisa que é relevante no contexto que a gente está. Relevante, eu digo, para a entrega de valor que a gente está querendo ter no final, né? Então, a gente quer reduzir esse impacto das cargas irrelevantes. Outros exemplos de cargas irrelevantes é, por exemplo, trabalhar num lugar muito barulhento faz com que a gente se distraia, porque a gente precisa jogar esse barulho para fora. No momento de trabalho mais remoto, nós, enquanto empresa, a gente tem um pouco mais de dificuldade de mitigar isso. Mas é um dos grandes exemplos também que o autor traz. Então, a gente quer reduzir esse tipo de carga. E tem a carga, de fato, que é relevante. Em algumas outras literaturas, isso vai chamar também que é aquele momento de flow. Então, que a gente está num processo mais profundo cognitivamente e a gente consegue processar esses assuntos mais complexos, a gente acessa a memória de longo prazo, a gente consegue exercitar o nosso raciocínio lógico de uma maneira muito mais produtiva. A gente quer buscar esse tipo de carga, a gente quer buscar maximizá-la, né? Então, a gente quer garantir que a carga que a gente está despendendo mentalmente, ela está, de fato, orientada ao que vai entregar esse valor para a organização, para aquele contexto que a gente está. Então, a gente falei muito lá atrás de que a gente quer reduzir as outras cargas cognitivas de forma com que a gente consiga usar essa carga na maneira que seja mais produtiva e eficiente. Dado todos esses problemas que eu falei, tanto da definição da carga cognitiva e aqueles problemas que eu trouxe no começo, você consegue reconhecer algum desses problemas no time? Se sim, eu diria que talvez possa ser a hora de uma reorganização. Mas é sempre muito importante ter muito cuidado na hora de fazer uma reorganização, porque é algo também que gera muita entropia no ambiente. Então, o que significa isso? A gente está mudando pessoas de contexto, a gente está quebrando aquele
contexto que talvez algumas pessoas estavam mais seguras para criar pontos menores. A gente precisa estabelecer formas de que esses times se comuniquem e que a informação flua de uma maneira que seja produtiva. Então, é algo que a gente precisa pensar sempre com muito cuidado. A gente não quer fazer reorganizações o tempo todo, mas existem momentos que acaba sendo muito importante para que a gente também consiga ter foco no que realmente importa, seja novos produtos ou novas funcionalidades que vão agregar um valor gigantesco para o negócio que a gente atua, mas também ter foco necessário em manter a casa de máquinas rodando bem azeitada, garantir que a gente está conseguindo evoluir a nossa arquitetura, que a gente está conseguindo resolver problemas do que já está em produção, né? Inteirando o nosso produto, inteirando na nossa arquitetura. Então, acho que é sempre importante pensar isso com muito cuidado. Dado isso, o que a gente usualmente pensa quando está fazendo uma reorganização dentro dos times? A gente quer encontrar esse melhor equilíbrio da carga cognitiva, né? Então, garantir que esses times a gente está conseguindo reduzir aquela carga inicial, né? Que é aquela carga intrínseca, então é fácil de entender qual que é o contexto, é fácil de entender como que a gente vai começar e vai se destravar. E que a gente também quer aumentar essa eficiência do time. Eu falo muito de eficiência e não de produtividade, porque produtividade acaba sendo um termo que gera bastante confusão, que parece o que produtividade significa, né? A quantidade de tarefas que o time está entregando, não necessariamente. Eficiência, para mim, gera um efeito melhor na conversa, que é muito... Estou entregando, de fato, o valor que a gente, como time, deveria estar entregando. Então, esse é um dos objetivos para mim. A outra é a gente também fazer uma organização que seja justa e dar oportunidade para as pessoas do time se desenvolverem. Por que isso é importante? Uma das coisas que acaba acontecendo bastante quando a gente está criando essas reorganizações é dependências com algumas pessoas específicas, com alguns conhecimentos específicos. Gera esse desconforto, às vezes, de sair de um contexto que eu estava muito confortável para ir para algo que é mais novo, mas que também é um estímulo muito legal para as pessoas saírem um pouco da zona de conforto e se desenvolver. Primeira coisa que eu sugiro sempre numa reorg quais são os escopos que a gente tem aqui dentro dessa organização e como que a gente consegue agrupá-los de uma maneira que seja concisa e coesa. Então, quando a gente fala disso, a gente está querendo minimizar a dependência que os times têm um dos outros, né? Então, para que o time A consiga entregar o valor para o cliente final dele, ele deveria ter pouca ou nenhuma dependência com o time B para gerar esse valor. É sempre algo bem difícil, tá? Não é algo que é fácil de acertar de primeira, mas esse é o objetivo ali no final do dia, né? Existem algumas técnicas que eu marquei aqui, como que a gente pode tentar agrupar esses escopos. Tem esse conceito do jobs to be done, então, quais são o que é que o cliente está querendo fazer. Então, sei lá, dando um contexto, né, de uma instituição financeira, o cliente está querendo realizar um pagamento, ele está querendo receber um dinheiro, ele está querendo controlar o saldo. A gente consegue quebrar nesses tipos de trabalhos que o cliente está querendo fazer, ou de pedaços da jornada mesmo, ali, né? Então, eu quero emitir um cartão. Acho que tem pedaços diferentes da jornada ali também. Outra forma de agrupar escopo acaba sendo por segmentação de cliente, né? Então, perfis e personas que vão utilizar os nossos produtos podem ter características similares que a gente consegue criar alguma segmentação. Outra forma bem simples de agrupar é por tipo de produto, né? Então, eu tenho cartão de crédito, eu tenho transferências, eu tenho
geração de fatura, né? São coisas ali, são produtos muito bem específicos que a gente tem. Outras são plataformas mais gerais de infraestruturas. Então, assim, alguns grupos são mais fáceis de identificar, tem outras formas, tem outras dinâmicas ali, principalmente do design thinking, que ajudam a gente também a criar esse grupo, essas identificações. Uma dica que eu já trago aqui nesse slide é que a gente costuma muito pensar em organização, pelo menos na minha experiência, para a gente conseguir atacar a próxima coisa. E isso é importante que a gente não esteja só fazendo isso para garantir que nós temos as pessoas para trabalhar nas próximas coisas, mas que o que a gente já tem rodando e que os sistemas que a gente já tem, os produtos que a gente já tem, estejam bem distribuídos, né? Também não gerar uma carga cognitiva injusta para times que estão só fazendo as coisas novas e o próximo novo MVP que vai mudar o mundo para a gente, como eu posso dizer, e deixar o outro time só lidando com as dívidas técnicas ou só lidando com os bugs de produção, que acaba gerando aquele conceito dos times de desenvolvimento de operação, que quando a gente fala do DevOps é algo que a gente não gostaria muito de manter, né? E aí, dado que a gente conseguiu agrupar os escopos, a gente talvez consiga caracterizar esses escopos em formatos de times que vão conseguir os atender. Aqui eu vou trazer conceitos de um livro que chama Topologias de Time, né, o Team Topologies, deixei até linkado nas referências, e eles propõem 4 tipos de estruturas que representam um time que vai atender a determinado escopo, né? O primeiro tipo de time é aquele que eles chamam de String Aligned, eu particularmente chamo ele de vertical. É o time que o escopo é altamente conectado ao domínio de negócio, né? Ou aquela funcionalidade, capacidade organizacional que vai entregar aquele valor para um cliente final, seja lá qual que esse cliente final seja. Esse cliente final pode ser o cliente final do negócio em si, pode ser clientes internos, mas pode ser desde um produto de ponta a ponta, né? Então, eu estou fazendo toda a jornada de realizar um pagamento ou de contratar um empréstimo, até uma parte da jornada do cliente. Então, como que o cliente, a gente constrói o momento do onboard do cliente dentro da nossa empresa. Ou até aquilo que eu descrevi de um job to be done, né, de um dos trabalhos que o cliente gostaria de fazer, ou todas aquelas outras coisas que a gente já trouxe ali atrás. Outro tipo de time é o time que chamam de enabling, né, que são os times habilitadores. Usualmente são times que são compostos por pessoas especialistas, seja no domínio, ou seja em algum aspecto técnico, que vai criar essas pontes para esses times que estão focados na entrega de valor. É um time dado, como eu disse, não são times formados por especialistas, né, nesse conceito, então, idealmente, eles têm que ser um time formado por pessoas que consigam gerar muito conhecimento e compartilhar muito desse conhecimento, colaborando muito com esses times para garantir que está todo mundo alinhado e conseguindo ser produtivo naquele contexto que a gente está. O terceiro tipo é o Complicated Subsystem, nada mais é do que aquele subsistema, aquele pedaço do sistema que a gente tem que é altamente complicado e a gente quer isolar desses outros times. Normalmente, esses times existem algum conhecimento muito específico para ele conseguir existir. Então, aqui, para mim, exemplos muito claros disso algum conhecimento financeiro, por exemplo, de contabilidade, que é algo que é altamente difícil
e que a gente gostaria de evitar vazar para várias partes da organização, ou integração com alguns parceiros muito específicos para, sei lá, processar algum tipo de pagamento. Usualmente, também é um time formado por especialistas naquele tipo do domínio do problema. E o outro tipo são as plataformas, também chamam de times fundacionais. Usualmente, esses times têm como principal responsabilidade criar essas camadas de abstração de software para que a gente consiga entregar valor mais rápido para esses times verticais, né? Então, plataformas que vão, de fato, acelerar o negócio. Então, por exemplo, a gente sabe que receber um pagamento via boleto ou um Pix, as entradas são diferentes, mas o processo do pagamento é bem similar. Então, como que a gente consegue abstrair esse processamento de um pagamento para saber jogar para qual produto que foi aquele pagamento, como que a gente vai conseguir se comunicar com esses times verticais. E os times verticais não precisam se preocupar em, putz, como que eu vou saber cobrar aquele cliente ou gerar algo que ele possa me pagar? Porque eu tenho essa abstração já pronta, eu tenho contratos muito bem definidos, e é isso. Outro exemplo são times mais de infraestrutura mesmo, assim, né? Tipo, a gente vai criando as camadas de abstrações. Mas a primeira mais baixa acaba sendo os produtos de plataforma de sistemas, né? Então, o pessoal que constrói para a gente clusters de Kubernetes, para a gente conseguir utilizar e rodar as nossas aplicações lá, né? Então, a ideia é que a gente vá criando essas camadas de abstrações, sempre tentando diminuir esse acoplamento e sempre tentando acelerar as partes de cima até que cheguem nos verticais que vão entregar valor de ponta a ponta. Esse aqui é um exemplo um gráfico de como esses times, na verdade, se correlacionam. A gente tem, então, esses trilhos, né, que são essas partes pretas ali comunicando os sistemas. A gente tem a plataforma suportando todo o business, a gente tem o time complicado que está bem isolado, tratando de algo que é super específico. Aqui o desenho não me ajuda a chamar de vertical, mas o string align é o que está entregando valor ali de fato, com o time habilitador ajudando a entregar esse valor de alguma forma. Mas aí, beleza. Dado tudo isso, como que a gente compõe esses times? Então, cada tipo de time, de estrutura, acaba tendo requerimentos diferentes de perfis. Aqui não existe uma bala de prata ou uma receita certa. Eu estou trazendo muito da minha experiência construindo times agora. Até porque, se a gente for olhar para a literatura, tem muita coisa que é destoante. Então, eu aconselho bastante a combinar muito o jogo com o time para saber como que a gente vai conseguir encontrar esses melhores equilíbrios. Primeira coisa, especialistas não significam pessoas sêniores. Vão ter pessoas que são especialistas em algo, mas que também estão se desenvolvendo ainda. Para mim, um grande exemplo são, por exemplo, pessoas especialistas em front-end mobile. Dependendo do contexto, estão ainda se desenvolvendo naquela trilha, mas é uma especialidade. Outra coisa é a pessoa especialista em desenvolver software para o mercado financeiro, né? Tem um conhecimento muito específico de reguladores, por exemplo. Mas ela ainda está se desenvolvendo naquele contexto. E é sempre importante garantir, a parte mais importante disso é garantir um mix de senioridade que seja satisfatório em todos os times. Porque a gente precisa garantir que a gente não está criando uma dependência com pessoas específicas, conhecimentos específicos. Que a gente está sempre gerando essas oportunidades para as outras pessoas também se desenvolverem.
E aí, dado disso, meio que senioridade depende muito do time que a gente está formando. Times verticais, usualmente, são times que a gente consegue se desenvolver de maneira mais ampla, né? Então, olhando para aquele profissional T, né? A gente vai conseguir ir muito mais na largura. Então, talvez eu toque muito mais tecnologias, vou mexer com mobile, vou mexer com front-end, vou mexer com back-end, vou mexer com produto X e com Z, mas necessariamente eu vou conseguir me aprofundar muito em regras muito específicas de negócio ou problemas de mais baixo nível da plataforma que a gente está usando. Então, usualmente, é um time que a gente consegue ter uma razão de pessoa líder técnica sênior um pouquinho mais alta do que os demais. Então, usualmente, a minha experiência diz que até 5 pessoas para cada pessoa líder técnica, pessoa sênior, funciona bem. Mas, de novo, vale experimentar. Para esses times que são mais habilitadores de plataforma, que estão trabalhando com essas grandes abstrações de domínio ou de tecnologia, a razão precisa ser um pouquinho diferente, porque a gente precisa garantir que, mesmo que a gente está garantindo que essa troca de conhecimento está funcionando, e que a gente está criando essas novas pessoas especialistas, são conceitos e domínios muito específicos e que requerem discussões mais profundas de tecnologia ou de conceito de arquitetura de sistemas. E aí, nesse ponto, mesmo a gente precisando formar, é importante que a gente tenha um mix que pesa um pouco mais para a senioridade. Então, isso implica que até 3 pessoas para uma pessoa líder técnica, uma pessoa mais sênior, né? Costuma ser uma boa medida, né? Quando eu digo pessoa líder técnica sênior, aí depende muito de como cada companhia chama os níveis. Na minha experiência, a gente chama aqui de lead engineer ou staff engineer, essas pessoas. Então, é esse tipo de perfil que quando eu estou falando de pessoa líder técnica, nesse contexto que eu estou trazendo. Não estou trazendo uma pessoa que mistura conceitos de gestão, tá? E aí, pessoas que cuidam de um subsistema complexo, a razão também, para mim, ela se mostra bem mais parecida com a de vertical. Mas aqui acaba sendo mais importante até que o mix de senioridade, que eu acho que é algo super importante. Então, de 1 a 5, 1 a 6 pode funcionar. O tempo de casa acaba sendo mais importante. Porque como é um conhecimento muito complexo de algo que usualmente já está rodando há muito tempo, quando a gente tem um time que tem pouco tempo de casa ou que mexeu muito pouco com aquele subsistema, normalmente a gente perde algumas nuances de decisões tomadas no passado. Mesmo que a gente documente muita coisa, mesmo que a gente tenha essas coisas muito bem organizadas. Então, minha sugestão é garantir que nesse tipo de time, além de uma razão ok ali de liderança, de pessoas líderes e sêniores para pessoas júniores e plenas, garantir que esse tempo de casa médio, sei lá, tem pelo menos 1 ano e meio, assim, sabe? Tipo, porque menos de 1 ano implica que a gente talvez tenha um problema muito grave de conhecimento específico dentro do time. Aí, falando de razão de pessoas gerentes para pessoas lideradas, varia mais pelo tempo de experiência da pessoa gerente do que a formação do time de fato. Obviamente, isso também varia, além de variar de pessoa para pessoa, varia de organização para organização, dependendo do que é a expectativa da pessoa gerente. Aqui eu estou assumindo pessoas gerentes que entendam de tecnologia, mas que não sejam responsáveis por escrever código e botar código em produção, sabe? Tipo, não estou cobrando dessas pessoas que elas também sejam ativamente pessoas contribuidoras individuais. Então, a minha experiência diz que, sei lá, primeira até a segunda experiência como gerente, a gente tem muito contexto e muito conhecimento de gestão de pessoas para absorver. Gestão de pessoas e gestão de processo. A gente
A gente trabalha muito tempo com tecnologia e a gente sabe que pessoas são parte dessa equação, mas acho que a gente só sente de fato o quanto é importante olhar com cuidado, se desenvolver nesses outros pontos enquanto tecnologistas, na hora que a gente começa a estudar e começa de fato a liderar pessoas, né? Então, eu tendo a começar com, sei lá, 2 pessoas lideradas para esse manager, 4. Aí no segundo ano, assim, 6 pessoas funcionam bem, 6, 7. Pessoas mais experientes, com processos mais estabelecidos, então que já têm rotinas muito claras de one-on-one, gestão de performance, construção de plano de desenvolvimento, gestão de entrega e tudo mais. Usualmente elas estão confortáveis em liderar até 10 pessoas, mas eu vou trazer a minha opinião pessoal aqui. A nós também, pessoas gerentes, a gente tem outros pontos que a gente precisa se desenvolver. Então, se desenvolver também em como que a gente escala processos, em como que a gente forma times, em como que a gente também influencia a tomada de decisões de maneira mais estratégica. Se a gente tem muita pessoa reportando para a gente, acaba que o trabalho de gestão de pessoas e gestão daquela entrega não cria espaço para a gente também começar a trabalhar melhor esses outros pontos que são esperados da gente. Então, eu tento trazer dentro do meu time que, para uma pessoa gerente, 8 pessoas é meu número máximo, assim, que a pessoa deveria estar de reportes. Eu tento deixar de 6 a 7, mas 8 para mim é a hora que toco o alarme e falo, não, agora eu preciso trabalhar nesse plano de sucessão e conseguir quebrar aqueles times. Todo esse conteúdo foi construído, né, assumindo que a gente está falando de equipes multidisciplinares, né? Então, né, vai ter todos os papéis para a gente conseguir entregar esse valor no final. Então, a minha sugestão acaba sendo uma pessoa gerente de produto e uma pessoa designer para cada 8 pessoas desenvolvedoras. Então, eu tenho um time completo de engenharia e de produto, com pelo menos uma pessoa gerente. Uma pessoa designer funciona bem, usualmente talvez a gente possa querer variar para uma pessoa designer para cada 4, dependendo do tipo de trabalho que a gente está fazendo. Se a gente está também trabalhando ali muito com plataformas, talvez mude um pouquinho do perfil, talvez eu não precise tanto de uma pessoa designer, mas eu preciso de uma pessoa gerente de programa. Então, isso vai variar, mas usualmente a gente acaba trabalhando muito com produto, então eu quis trazer essa dica também. E é o que eu disse. Então, mesmo que a gente não tenha poder na tomada de decisão na contratação dessas pessoas, é importante que a gente influencie para garantir que a gente tenha esses perfis dentro dos nossos times, para garantir que esse equilíbrio, né, que as pessoas ali no processo ágil chamam de upstream e downstream, que é o processo de descoberta do problema, de definição do problema e de entrega de valor para o cliente, esteja bem azeitado. Porque não adianta eu ter um time muito forte, muito cheio de engenharia, se o processo de descoberta e de definição de problemas não está muito bem composto. Então, implica que a gente vai ter muito menos coisas entrando no processo de entrega, gerando esse tempo ocioso, que não é algo que a gente está buscando quando a gente está falando de eficiência de time. E a dica final nesse ponto de formação de times, né? Eu falei muito de composição de senioridade, muito de composição, né, de razão de pessoas líderes, pessoas gerentes. Mas uma parte que é muito importante e que eu queria aproveitar que estava falando de formação de times aqui, é o nosso papel, é o nosso dever, enquanto pessoas gerentes, garantir que nossos times sejam diversos e inclusivos. Não importando qual é o tipo de time, tá? Então, a gente tem que estar muito consciente quando a gente está contratando ou quanto a gente está trabalhando nessas posições e nesse crescimento para garantir que a gente tem um balanço bom de diversidade e inclusão, que reflita melhor o ambiente onde a gente se inclui. E quando eu falo ambiente que a gente se inclui, eu estou falando muito do país, então estou falando do Brasil. Faz muito sentido a gente ter um time só formado por pessoas brancas, se é um país majoritariamente formado por pessoas pretas. Então,
esse viés também ali, para mim, é muito importante a gente pensar e a gente precisa ativamente olhar para isso e não esperar que vai ter alguém olhando isso para a gente na contratação. Aí, acho que o passo 4 é muito sobre, beleza, quebrei os times, criei esses processos. Agora, como que a gente segue, né? Uma das grandes dificuldades ao quebrar, né, fazer reorganizações é garantir que a comunicação continue fluindo. Porque mesmo com os escopos muito grandes, era um time só, ou poucos times. Então, a conversa acontecia. Quando a gente começa a quebrar e criar esses times menores e visando eficiência, uma parte da eficiência implica em como que a gente comunica e como que a gente explicita dependências que a gente tem, né? Então, aqui eu quero falar muito mais de como que a gente se comunica enquanto times do que necessariamente de organização de sistemas, porque dado as plataformas e dados os produtos que eu estou construindo, eu garanto, a gente sabe que a gente vai construir protocolos claros de comunicação entre sistemas, mas entre pessoas é uma parte um pouquinho mais complicada. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de rituais, eu gosto muito das cadências do Kanban, né? Que né, existem 7 cadências, são 7 reuniões, tem todo um processo explicando cada uma delas e por que elas significam, mas é muito o processo de tentar descobrir o que a gente gostaria de fazer, de a gente garantir que a gente está fazendo a coisa certa, então, e garantir que esse ciclo da melhoria contínua está rodando. Eu trouxe dois rituais que, para mim, têm sido muito importantes para garantir que os times estão se comunicando. Obviamente, eles têm um tempo mais, uma cadência mais esparsa. Então, a gente espera que, entre essas coisas, os times estejam se comunicando também. Mas tem dois que, para mim, são muito legais para evidenciar essas dependências e garantir que a gente está conversando sobre isso. O primeiro é o Strategy Review. Então, a gente tem vários times. Aí, uma vez por trimestre, os times revisitam a estratégia deles e traz essa estratégia e vê se, e a gente checa, dada a estratégia do negócio, se está alinhado. E também traz visibilidade de operação e dependências para que essa estratégia funcione. Isso é muito importante para que times entendam o roadmap entre si, assim, e para conseguir comunicar e alinhar essa priorização de longo prazo. Então, por mais que a gente queira que os times tenham autonomia, a gente quer também que essa comunicação flua bem e que a gente consiga não ter surpresa no planejamento dos demais. Né? Então, se a gente sabe que o time A, daqui nos próximos 3 a 6 meses, gostaria de construir esse produto e a minha plataforma, que eles vão depender, não consegue prover tal coisa, para a gente conseguir garantir que os nossos roadmaps se alinham ali no fim do dia, para a gente conseguir trabalhar e junto para atingir aquele objetivo final de negócio. A outra é a Operation Civil. Ela é mensal. A ideia é a gente revisar todo o sistema, tipo, de maneira global. Então, o que a gente está fazendo, qual que são as nossas demandas, como que está a nossa capacidade de atendê-las e quais são os obstáculos que a gente tem. Então, é muito sobre orquestrar também essas dependências que a gente tem e conseguir mitigá-las de um nível, de algum outro nível. Essas duas, para mim, elas têm um papel muito importante nessa questão da comunicação, mas todos os times e projetos que estão trabalhando, acho que é importante garantir que a gente tem protocolos claros de comunicação e alinhamento. Então, acho que vale dar uma olhada nos rituais do Kanban. Tem muita interseção com coisas que o próprio Scrum fala, mas eu tendo a gostar mais do formato do Kanban para organizações maiores. Né? Mas, como todo processo ágil, acho que vale muito a gente pegar o que a gente vê que faz sentido de cada uma dessas metodologias e construir os nossos processos mais do que seguir uma receita de bolo. E aí, finalmente, dado que a gente construiu tudo isso, que a gente tem os rituais, a gente tem as novas organizações, como que a gente garante e vê se está funcionando e a gente aprende com o processo. Então, conforme a organização vai crescendo e mais times são formados,
tipo, a gente vai perdendo um pouco de visibilidade de problemas que a gente via corriqueiramente. Assim, porque a gente não estava lá, a gente estava comunicando, então algumas coisas emergiam mais. Elas acabam emergindo porque às vezes, em times menores a gente tem uma cadência de retro maior do que necessariamente uma organização de vários times, né? Então, a ideia é que a gente tenha formas mais recorrentes de pegar feedbacks sobre a organização como um todo. Fazer retrospectiva de organização é interessante, mas dependendo também do time, acaba sendo impraticável, porque é muita gente tentando colaborar, seja num quadro na parede ou em alguma ferramenta. Então, importante talvez trazer representantes dos times, sejam lideranças de squad, alguma pessoa contribuidora individual que está mais sênior, tá? Para essa conversa, para a gente conseguir pegar um pouquinho desses insights. Uma coisa que eu tenho visto funcionar muito bem são as pesquisas de clima e engajamento. Não precisam ser aquelas pesquisas muito formais e que as empresas normalmente fazem a cada tempo. A gente tem feito aqui no meu time, usando uma ferramenta que até chama o Office Vibes, mas tem algumas outras, que faz algumas perguntinhas ali por semana e a gente consegue ir pegando alguns sinais de que coisas não estão funcionando. Então, acho que ter isso bem estruturado desde o começo acaba sendo bem importante. Aqui eu trouxe todas as referências que eu acabei trazendo ali no meu texto. Espero que tenha sido algo bem interessante para vocês. Aqui estão as formas de vocês me encontrarem nas redes sociais. Me adicionem no LinkedIn, podem mandar perguntas, se consigo trazer um pouquinho mais de experiência e sabores, né, dessas reorganizações que já passei durante todo o tempo. Essa apresentação está disponível no meu repositório, mas também compartilhei com o pessoal do Programaria, então vai estar na mão de vocês em algum momento. É isso, muito obrigada por esse tempinho, muito obrigada por assistirem esse pequeno vídeo e espero que tenha sido de fato algo bem legal. E é isso, muito obrigada.